Olá, graça e paz, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Eu venho aqui fazer um louvor, adorar o Senhor, glorificar o nome de Jesus. Um louvor que se chama de Gênesis Apocalipse, para mostrar a realeza, a majestade, a soberania, o poder, o controle e o domínio de Jesus sobre toda a história. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a raiz de Davi, a estrela da manhã. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está no controle de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse louvor, a palavra que eu vou deixar aqui é para lhe encorajar, para lhe dar vida e para você tomar uma decisão firme, forte, convicta de se apegar à palavra de Deus. Duas coisas neste mundo não mudam, são permanentes. O resto tudo é passageiro, temporário. As pessoas mudam, os lugares mudam, a cultura muda, a moda muda, mas a palavra de Deus e Deus não mudam, eles são imutáveis. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, porque não atentamos para as coisas que vemos, e sim para as que não vemos. As que vemos são temporais, mas as que não vemos são eternas. Tiago, capítulo de número 1, versículo 16 e 17, Tiago diz assim: sabeis disto, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. Deus não muda. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15 a 17, ele diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Isso não provém de Deus, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa assim como a tua concupiscência, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então Deus, ele é vivo, presente. Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus declarou o teu nome a Moisés dizendo: eu sou o que sou. E não eu era, mas eu sou. É um Deus presente, um Deus de aliança, um Deus que trabalha. João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus está na rédea, no controle de todas as coisas. Muitas coisas podem sair do nosso controle ou do nosso entendimento, mas elas estão submissas à vontade e ao propósito daquele que criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador e não a criatura. Deus é autoexistente, ele sempre existiu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu venho aqui enfatizar para que você fique firme, apegado à palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Salmo 119, 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, verso 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando Deus estava dando instruções a Josué, capítulo de número 1 do livro de Josué, versículos 7 e 8, Deus diz assim a Josué: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A palavra de Deus é viva, é poderosa. Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 4, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, depois Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 16 e Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. O próprio Jesus citando a palavra de Deus. Isaías capítulo 55, versículo de número 11, Deus diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo a qual eu designei. O livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, principalmente nos primeiros capítulos, a exortação paterna: filho meu, guarde as minhas palavras no teu coração, e elas aumentarão os teus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz.
A palavra de Deus é viva. Provérbios capítulo 1, versículo 7, Salomão diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios capítulo 1, versículo 32, 33, diz assim: os nécios morrem pelo seu desvio. E os loucos, a tua impressão de bem-estar os faz cair em perdição. Mas os que me dão ouvidos habitarão seguros e tranquilos, sem temor do mal. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos angustiosos, tempos de muita dor, de muita tristeza. Mas a palavra de Deus diz que quem ouve, quem está firmado, quem está na palavra de Deus, habita seguro e tranquilo e sem temor do mal. Vamos se apegar à palavra de Deus. Ela é mais atual do que todas as coisas. Ela é viva. Deus é imutável. O atributo, Deus tem vários atributos. E um dos seus atributos é a imutabilidade. Ele não muda, ele é eterno. Nós vivemos num mundo cronológico, num mundo que passa, num mundo que se transforma. Mas Deus é eterno, Ele está na eternidade. A eternidade não tem fim. Se você subtrair 1 bilhão da eternidade, ela continua sendo eternidade. Então, para nós entendermos essas coisas, nós precisamos de ter uma fé convicta. É a fé que está em Hebreus capítulo de número 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus: pela fé entendemos que Deus criou o universo pela tua palavra, e as coisas existentes vieram das que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador dos que os buscam. Então é uma fé convicta, é uma fé, a fé que vê o invisível, toca o impalpável e se apossa do impossível. Essa é a fé verdadeira. Por que precisa ter essa fé verdadeira, essa fé alicerçada, essa fé trabalhada? Essa fé, ela precisa ser alimentada pela própria palavra de Deus. O Salmo, Davi no seu primeiro Salmo, o Salmo primeiro, o número 1, o Salmo 1, no versículo 2, o bem-aventurado medita na palavra de noite, tem prazer na lei do Senhor. Então no verso 3 diz que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o teu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará, porque a palavra é que enche a mente dele. Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aonde você tem se assentado? Aonde você tem se detido? Aonde você tem sido aconselhado? A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela está aqui para nos dar vida, nos dar fôlego, nos dar ânimo. A fé precisa ser convicta. Tiago capítulo de número 2, versículo 19, Tiago diz: você crê que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então os demônios creem e tremem. Eles sabem que Deus é um só. Agora no versículo de número 26 do capítulo 2 de Tiago, diz: assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Enquanto o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, fala da fonte da fé, Tiago, na sua carta, fala da obra da fé. Por quê? Porque em Romanos capítulo de número 14, versículo 23, diz: tudo que não provém da fé é pecado. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Por isso que precisamos da palavra de Deus. E fazer as boas obras nesse mundo de trevas, nesse mundo perdido, nesse mundo obscuro. Nós temos que manifestar o poder da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando Jesus está concluindo o Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, versículo 24 ao 29, Jesus diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como um homem prudente que edificou a tua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é como um homem insensato que edificou a tua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, e ela ficou totalmente destruída. Quando Jesus está terminando no versículo 28, o povo estava maravilhado. Por quê? Porque ele não falava como os escribas, mas com quem tem muita autoridade.
Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos aplicar a palavra de Deus. A palavra fé no hebraico está conectada com a palavra habilidade, porque fé é justamente aplicar a palavra de Deus. Mesmo que você não entenda totalmente, mas você crê e é convicto e anda conforme a palavra nos instrui. Então preste atenção nesse louvor, seja edificado e veja como Jesus está na rédea, no controle e no domínio de todas as coisas, e diga a Ele amém. No Gênesis, Ele é a semente imortal da mulher. No Êxodo, Ele é o líder seguido por fé. Levítico é sacrifício de oferta e perdão. Em Números, herança e organização. Em Deuteronômio é fé em ação. Em Josué, ele é o capitão vencedor. Em Juízes, o justo juiz que a lei santa aplicou. Em Ruth, ele é o parente que não desampara. Em Samuel, ele é resposta clara de quem ora e crê e sua bênção declara. Em Reis, ele é o maior rei que sempre reinará. Em Crônicas, ele é história e não morrerá. Em Esdras, ele é o decreto de Deus a servir. Neemias é certa missão a cumprir. Esther é a resposta para quem sabe agir. Em Jó, ele é o redentor que se levantará. Em Salmos, ele é o pastor e nada faltará. Provérbios é sabedoria do bom instrutor. Em Eclesiastes, ele é o pregador. Cantares é noivo do eterno amor. Em Isaías, ele é o Messias enviado a nós. Em Jeremias, ele é o choro sendo a nossa voz. Lamentações, ele é o clamor que teu povo pediu. Em Ezequiel, ele é o filho do homem, o maior dos homens que o mundo já viu. E em Daniel, ele é o tempo do tempo a cumprir. Oséias, restauração do amor a agir. Em Joel, ele é o juiz sobre o povo pagão. Amós, Obadias, ele é punição. Em Jonas, perdoa a quem quer perdão. Miqueias, ele é mensageiro. Em Naum, ele é o vingador. Abacuque é a voz de Deus a gritar. Aviva, povo adorador. Sofonias é o pastor zeloso. E Ageu, a herança, ele vem restaurar. Zacarias e Malaquias é o som da justiça e não se apagará. Em Mateus é o Filho de Deus a salvar. Em Marcos é a mão de Deus a operar. Em Lucas é o Filho do homem andar. João é a porta do céu para o homem passar. Em Atos é luz para Paulo. Romanos é nossa justificação. Coríntios nos limpa de todo pecado. Galatas redime tua criação. Efésios é nossa riqueza insondável. Em Filipenses ele é supridor. Em Colossenses ele é plenitude. Tessalonicenses é rei. Timóteo é mediador. Tito e Filemon, amigo ele é. Hebreus é aquele que honra a fé. Tiago é um modelador da igreja. Pedro é a pedra que o mal esmagou. João ele é o puro amor. Judas ele é resgatador. Em Apocalipse ele vem em glória e poder. Nele está escrito assim: saiu vencendo pra vencer. Os teus pés são reluzentes, teus cabelos brancos como a lã. Jesus Cristo, Rei da glória, ontem, hoje e amanhã. Tua igreja vai embora, teu lugar não é aqui. Glorifica a igreja amada, porque
já está vindo aí. Porque ele já está vindo aí. Vencendo vem Jesus.